Em nome de Jesus, Senhor, aqui estamos, Pai, em tua presença. Toma, Senhor, o teu servo, Senhor. Senhor. Usa o teu servo, Pai, como um canal de bênção, como o Senhor tem usado nesta casa. Deus, de poder e glória, revele ele, Senhor, que estiver em oculto, Senhor, na tua palavra. Traga a memória, ó Espírito Santo de Deus, tudo aquilo, Senhor, que o Senhor tem para falar com esta igreja, para exortar, para edificar. Traga, Senhor, Senhor, a tua igreja, Senhor, a tua palavra através do teu servo. Assim, Senhor, nós abençoamos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. A paz do Senhor. Glória a Deus. O peso da cruz. Marcos, capítulo 15, versículo 21. Marcos, capítulo 15, versículo 21. Mais uma vez agradecer o pastor Alex, a pastora Eli, a pastora. Não, eu falei Elite. Pastora Letícia, pela oportunidade, todos os membros, minha esposa, Marcos, capítulo 15, versículo 21. É o peso da cruz. Peso da cruz. Todos acharam aí? Amém. Olha aqui. E obrigaram a Simão Cirineu, que passava, vindo do campo, pais de Alexandre e de Rufo, a carregar-lhe a cruz. Poder ficar sentado. Meus irmãos, nessa noite eu quero falar sobre um personagem pouco lembrado, mas que viveu um dos momentos mais marcantes da história cristã. Simão, o Cirineu. A sua história ela é muito breve nos evangelhos sinóticos. Quem lembra o que é os evangelhos sinóticos? É aquela visão que Marcos, Mateus e Lucas têm da mesma coisa, só que com visões diferentes. Essa história está em Mateus 22, capítulo 32, em Lucas 26, Lucas 23, versículo 26. E ela está mais específica aqui, em Marcos capítulo 15, versículo 21. Então, a sua história é breve, mas cheia de significado espiritual para todos nós. Simão, ele não pregou. Simão, ele não fez milagres. Simão não profetizou, nem tampouco escreveu cartas, mas ele teve a honra de carregar a cruz de Jesus no caminho do Calvário, ou Gólgota. Observe como um encontro inesperado com Jesus ele pode transformar a sua vida. Qual era o objetivo de Jesus na cruz? O objetivo de Jesus na cruz não era espiritual. Então Pilatos, mesmo tendo o poder de quem vive e
quem morre, de quem é preso e de quem é solto, não poderia lhe ajudar. Assim também é na minha e na tua vida. Assim também é na minha e na sua vida. Quantas pessoas com condições de te ajudar lhe deram as costas e simplesmente ouviram os outros, lavaram as mãos e te entregaram a teus inimigos? Quantas vezes você foi humilhado, humilhada? Quantas vezes você foi cuspida, cuspido? Quantas vezes você foi escarnecido, escarnecida? Quantas vezes você, certa, saiu do local com a fama de Barrabás? Hein, meus irmãos? E Jesus, Ele nos ensina como nós devemos lidar com essas situações. Tornou Pilatos a interrogá-lo. Nada respondes? Vê quantas acusações te fazem. Jesus, porém, não respondeu palavra, a ponto de Pilatos se admirar. Quantas acusações já te fizeram? Quantas acusações injustas já lhes fizeram? E qual foi a tua reação? Bateu de frente? Tu gosta de bater de frente? Tu quer choque? É isso? Aqui na Bíblia, Jesus nos ensina. Olha o que Pilatos fala para ele. Vê quantas acusações te fazem. Olha o que Jesus faz. Porém, Jesus não respondeu palavras. Tem certos momentos na minha e na tua vida que o calar é melhor do que se chocar. Às vezes o choque vai complicar ainda mais. O choque não vai levar a lugar nenhum. Às vezes é melhor você, calar, porque você tem alguém por você. Eu tenho alguém por mim. Kátia tem alguém por ela. Pastor Alex tem alguém por ele. Maiara tem alguém por ela. Já tem alguém por ela. Às vezes é melhor ficar calado. Agora, meus irmãos, vamos refazer essa trajetória do nosso Senhor Jesus, da saída para o Calvário até o encontro com Simão o Sirineu. Preste atenção, tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio carregava a cruz, saindo para um lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico. Só que aqui está em João 19, 17. Aqui é em aramaico, não é em hebraico. Agora entenda uma coisa. Todo condenado à crucificação, naquela época, ele era obrigado a carregar a cruz sozinho até o Calvário, no lugar da caveira. Naquela época, o condenado tinha que carregar a cruz sozinho. No solo onde Jesus foi crucificado, quantas cruzes tinha? Alguém sabe? Quantas cruzes tinham no solo que Jesus foi crucificado, igreja? Jesus foi crucificado com quantas pessoas? Então, tinham 3 cruzes. E no solo fértil das tuas emoções, que é o teu coração,
Quantas cruzes você ainda não retirou daí? Vai viver a sua vida até quando carregando esse peso? Jesus, além de perdoar os que estavam fazendo, aqueles que nem sabiam o que estavam fazendo, Jesus, ele salvou o improvável, que reconheceu a sua culpa e viu que Jesus era inocente naquele local. Lá no Evangelho de Lucas, às vezes as pessoas falam um bom ladrão. Já ouviu essa expressão? Ah, um bom ladrão. Mas só que os evangelhos sinóticos, eles dão uma visões diferentes. Você tem que prestar atenção. Porque lá em Lucas, se você ler em Lucas fala que ele também zombava de Jesus. Ele também zombava de Jesus. Quer dizer, o próprio ladrão que reconheceu, ele zombava de Jesus também. Porém, qual foi a primeira palavra? Jesus falou 7 palavras na cruz. 7 palavras, 7 frases Jesus falou na cruz. Qual foi a primeira frase que Jesus falou na cruz? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Aí você conjectura na tua cabeça que o cara que estava sendo crucificado no meio, que era tido como ladrão, e passando por todo aquele sofrimento, o ladrão que estava ao lado, vendo isso, essa frase de Jesus, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Eu posso conjecturar que essa frase impactou ele de uma tal forma que aí ele reconhece o seu erro. Aí sim ele reconheceu o seu erro. Falando com o outro ladrão, nós estamos aqui porque merecemos. Agora ele não. Então, ele reconhece que Jesus era inocente. Então, no solo fértil das tuas emoções, que são o teu coração, que é o teu coração, que é o solo fértil das tuas emoções, muitas vezes você crava cruzes nela. Alguém que te humilhou, você crava uma cruz. Alguém que fez algo muito ruim com você, você crava uma cruz. Tu sabe qual era o peso da cruz? Aproximadamente 136 quilos. Ou seja, olha só para mim, eu tenho 115 quilos. Aí, eu tenho os meus 115 quilos. Se eu tiver, por exemplo, quatro cruzes cravadas no meu coração, aí você soma aí 115 mais 544 quilos. Olha quanto peso desnecessário nós carregamos hoje. Carregamos cruzes na sede das nossas emoções, ou seja, no coração, desnecessariamente. É peso demais no coração, está entendendo? É peso demais no coração. O peso é tão grande que ele reflete. Uma pessoa pesada, cheia de problemas, ela muda a atmosfera do local. Já viu como aquela pessoa carregada de problemas entra na tua casa?
a atmosfera muda. Sabe o que eles são cruzes? Pesos. Se for 5 cruzes que você carrega aí no teu coração, que você mesmo travou no teu coração, são 680 quilos. Soma-se ao teu peso. Olha quantos quilos você está carregando. É muito peso. É muito peso. Está na hora de você começar a arrancar as cruzes cravadas aqui, ó, nas tuas emoções, na sede facultativa do teu sentimento, que é o teu coração. O coração é a sede facultativa dos sentimentos. Tudo que a gente traz no coração faz mal para o nosso corpo, faz mal para a nossa alma. Não quer dizer que você, tirando essa cruz, você vai ter que ir lá e ficar de PTT com sei lá quem foi. Tirar a cruz do teu coração é aliviar a carga que você está carregando. Meu Deus do céu. Jesus está aqui. Glória a Deus, aleluia, Pai, obrigada. Tu não tira a cruz. Tu não tira a cruz do teu coração para ficar bem com quem te prejudicou. Eu queria falar outra coisa, eu pensei em outra coisa, mas eu te humilhou, te botou, te cuspiu, te distratou, te envergonhou, te pisou, aí tu cravou a cruz. Verdade, meu Deus. Aí a pessoa está lá vivendo, ó, e você, ó, carregando cruz. Hoje é noite de você arrancar Glória a Deus, aleluia. do teu coração. Senhor, glória a Hoje é Deus. noite de arrancar a cruz que está no Sim, teu Jesus. coração. É peso demais. É peso demais. Amém. Contamina todo o ambiente. Sim, Contamina a tua família, contamina a tua casa, atrai coisa ruim para a tua casa. Está entendendo? Agora, meus irmãos, vamos entender o contexto dessa saída de Jesus, lembrando a todos, como está escrito no próprio texto, ele carregava a cruz sozinho. Ele carregava a cruz sozinho. Veja, meus irmãos, que Jesus, em um período de aproximadamente 24 horas, ao iniciar essa caminhada até o Calvário, ele passa por momentos intensos e dramáticos. Veja só, ele acelera, vamos acelerar aqui. Ele participa da ceia, em seguida ele ora no jardim do Getsemane, angustiado e sentindo todo o peso espiritual do que viria, a ponto de suar gotas de sangue. É traído por Judas, preso pelos soldados e membros do Sinédrio, é levado à presença de Anás e Caifás, acusado de blasfêmia por se declarar o Filho de Deus. Pedro nega 3 vezes, é levado a Pôncio Pilatos, governador da Judéia, e Pilatos não encontra motivo para condená-lo, e o envia quem? Envia Herodes Antipas, que sabendo que ele era galileu, zomba dele e devolve ele para Pilatos. Olha a angústia. Olha o que Jesus, 24 horas que antecede a crucificação, olha o que Jesus passou. Olha o que fizeram com Jesus. Fizeram de Jesus um joguete, como se fosse um saco de lixo para lá e para cá.
Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhe Barrabás e, após mandar açoitar Jesus, o entregou para a crucificação. Como se já não bastasse toda a humilhação, todo o sofrimento e o peso espiritual que Jesus levava, Jesus é levado aos açoites romanos como forma de punição. E essa punição, ela era extremamente cruel e brutal. Essa punição era extremamente cruel e brutal. E como foi esses açoites? Preste atenção. Colocaram Jesus nu, sem roupa. Amarraram suas mãos a uma coluna ou poste. E com um chicote, conhecido como flagrum, feito com cabo curto, com várias tiras de couro de 20 a 30 centímetros, e nas suas pontas eles amarravam pequenas bolas de chumbo ou ferro e fragmentos de ossos de carneiro pontiagudos. Esse era o temido flagrum. Quem aqui viu o filme de Mel Gibson, A Paixão de Cristo? Todo mundo viu? Você viu que aconteceram várias coisas no set de filmagem desse filme. A coisa foi tão intensa, que na hora da flagelação de Jesus, sem querer, um dos açoites com o flagrum pegou naquele artista. Ele tem uma cicatriz de 30 centímetros nas costas. Sabe o que é 30 centímetros? É isso aqui. Abriu um buraco aqui nele. Depois vocês procuram na internet. Com um açoite, com um flagrum, abriu um buraco de 30 centímetros aqui nas costas dele. Com um açoite. Agora, qual era, naquela época, qual era o local escolhido para esses açoites? Porque tinha um local escolhido. Viu toda a temática de como que eram os açoites? Amarraram Jesus ao poste, botaram Jesus pelado. O que ele tem, pastor Alex, de poste? Por favor. Para lá, pode para lá. Olha aqui. Olha os locais que eram escolhidos para os açoites. Ombro, costa, nádegas e pernas. Pode andar. Daí, você já vê o sacrifício de Jesus sentadinho lá no cedilho, com as costas na cruz. Daí você já vê a dor que Jesus passou. É coisa descomunal. O que fizeram com Jesus foi descomunal. A própria tradição judaica, olha só, a própria tradição judaica, ela determinava no máximo 39 açoites, para que a vítima ela não morresse no local. Já na lei romana, quem determinava quantos açoites era o comandante que estava ali, era o chefe que estava ali no local. Ou seja, o comandante, o pretoriano, o chefe que estava ali, comandando aqueles açoites, ele que determinava
os açoites. Ou seja, poderiam passar até de 39, mas era muito difícil, porque os açoites eram simplesmente descomunal. Cada chicotada causava feridas profundas, enquanto as bolas de metal provocavam contusões graves. Os pedaços de ossos afiados rasgavam a pele e a carne, deixando as veias, músculos e até órgãos internos expostos, com grande sangramento. Agora, todo esse sacrifício que foi feito por mim e por você, Jesus passando por tudo isso, por mim e por você. Agora preste atenção aqui numa coisa. Bota a tua mente, eleva a tua mente, como se Jesus, ele estivesse aqui, nesse púlpito aqui amarrado. Preste atenção, olha aqui, deixa a tua mente ver Jesus de costas aqui nu e ver no que a igreja, esse sacrifício todo que Jesus passou por mim e por você, para nos salvar, no que a igreja e no que nós nos tornamos. Cada pancada dessa, vai imaginando isso com flagrão nas costas. Tu não é o rei dos judeus? Está morrendo por quem não quer nem saber de você, porque os teus não te reconheceram. Está morrendo porque, para salvar quem nem te conhece. Aí, se fosse hoje, está morrendo por pessoas que estão pegando dinheiro da igreja e ficando ricos, comprando casa. Está morrendo, Jesus. Está por gente que está vendendo o dom que tu deu por 90 mil para botar dinheiro no bolso e se vestir com roupa cara, Jesus. É isso mesmo, Jesus. Com gente se prostituindo. Tem gente que nem te conhece. Tem gente, Jesus, que nem está aí para tu. E você aí, sendo flagelado, apanhando por essas pessoas. Tem igreja que você não está dentro há muito tempo, Jesus. Tem igreja, Jesus. Toma, Jesus. Tem igreja aqui de púlpito que falou: essa igreja aqui é tua. Esse povo aqui é teu. Toma nas costas, Jesus. Foi por isso que Jesus passou. Para quê? Tanta dor, tanto sofrimento por mim e você, e muitas vezes eu e você não reconhecemos isso, não valorizamos esse sofrimento. Muitas vezes a gente se pega coisas boas
a coisas que não nos vão levar a nada. A igreja sendo transformada no que está hoje. Não conseguimos mais atrair pessoas, porque somos vistos como ladrão. É pastor, é ladrão. Essa semana eu vi algo que eu fiquei muito triste na internet. Um cara entrevistando: você acredita em Jesus? As pessoas: não. Tudo culpa dessa igreja atual. A igreja atual, ela virou exclusivista, é uma seita. Por que exclusivista? Só prega quem é de dentro. Não pode trazer ninguém de fora. Igrejas exclusivistas viraram seitas. É a mesma coisa que seitas. É a mesma coisa que seita. Não traz gente de fora, porque com medo de se for trouxer alguém de fora, Jesus Deus vai usar. Vai falar verdades escondidas que não pode muitas vezes falar por causa do pastor presidente. Está entendendo a importância de uma igreja que prega verdadeiramente a palavra do Senhor? Está entendendo o peso que é? Eu estou a semana toda preparando isso e eu não dormi 1h da manhã estudando sobre isso. Eu fico sentado na minha sala. Quem conhece aqui já foi lá na minha casa. O meu sofá é de frente para quê? O que tem em cima daquela televisão lá? Cristo. Aquele retrato de Jesus com o leão do lado, né? Tu imagina eu estudando isso aqui, porque eu fui tão profundo nisso aqui, que teve horas de madrugada que eu chorava sozinho. E eu olhava para aquele retrato e pensava: meu Deus do céu, quanta dor, quanto sacrifício, por amor a todos nós. É verdade. Por amor a todos nós. E muitas vezes nós não valorizamos esse amor. Além disso, teve mais. Não parou por aí. Vestiram de púrpura e tecendo uma coroa de espinhos, lhe puseram na cabeça. E o saudavam dizendo: salve o rei dos judeus. Davam-lhe na cabeça com caniço, cuspiam nele e, pondo-se de joelhos, o adoravam. Depois de terem escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com as suas próprias vestes. Então Jesus conduziram Jesus para fora com o fim de crucificarem. Depois de passar por tudo isso, ainda teve mais essa etapa ainda, batendo na cabeça de Jesus com caniço, excomungando Jesus, cuspindo em Jesus. Aí Jesus parte para o seu martírio final, humilhado, sozinho, moído pelos nossos pecados, sangrando muito, desidratado e com um patíbulo de 32 a 41 quilos nas costas. Patíbulo é aquela parte da cruz. A cruz é dividida em patíbulo e estirpe, que é a parte vertical. Aí,
acelerada por causa da Páscoa. Então você vê que todos esses fatos eles acontecem em 24 horas. Foi uma coisa rápida para crucificar Jesus. Como que a cruz estava pronta? Eu fiquei pensando nisso, como é que já tinha uma cruz pronta para ele? Porque tinham três cruzes. Duas cruzes já estavam no local. A terceira cruz era de quem? Era de Barrabás. Aquela cruz estava preparada para Barrabás. Então Jesus, quando é crucificado, quem vocês escolhem? Barrabás ou Jesus? Solta Barrabás! Mas esse aqui ele não fez nada. Eu não vejo nada que o possa condenar à morte, à crucificação. Solta Barrabás! A multidão incitando para soltar Barrabás. Então, a política daquele local envolvida junto com os judeus, para não ter problema com aquilo, porque, vamos fazer o quê? Vamos fazer o que eles querem. Vamos fazer o que eles querem. Politicamente, o que eles queriam? Solta o ladrão. Lembra de alguma coisa no nosso Brasil? Solta o ladrão. Sai igual. Então eles soltaram. Então aquela cruz não pertencia a Jesus. Ela pertencia a Barrabás. Aqueles três, eles participavam de uma seita perigosíssima em Jerusalém. Era uma seita que eles combatiam os romanos. Eles tinham ódio dos romanos. Quem não ajudavam eles andavam com uma adaga. Eles andavam com uma adaga como se fosse botar a arma aqui. Eles andavam com uma adaga escondida. E a especialidade deles, porque ele era homicida, a especialidade deles era matar as pessoas no meio da multidão. Quando estava no meio da multidão, quando ele queria matar alguém, ele vinha e estocava a pessoa. Dava uns estoques na pessoa, guardava o punhal e saía. Por isso que eles eram homicidas, eles eram perigosíssimos. E quem não ajudavam eles faziam a mesma coisa, com o próprio povo deles, judeu também. Quer dizer, ainda assim, os próprios judeus, sabendo disso tudo, mandam soltar Barrabás. Por quê? Porque não tinha como. Não tinha como impedir espiritualmente aquilo que Jesus iria fazer. Está entendendo? Muitos que gritaram Hosana, estendiam os mantos, os ramos de palmeira, agora com Jesus com um patibo nas costas, saindo daquele local, começaram a gritar: crucifica-o, crucifica-o, cuspindo neles. Imagina isso para Jesus. Uma semana atrás, ele entra em Jerusalém e chora. Ele entra no jumentinho, é aclamado: Hosana, Hosana nas alturas. As pessoas com ramos, ele desce lá do Monte das Oliveiras, as pessoas: Hosana, o filho de Davi. Agora essas mesmas pessoas crucificam, cuspindo nele. Os soldados romanos, vendo que Jesus estava muito debilitado e poderia morrer no meio do caminho, e com isso iria criar um grande problema para eles, um grave problema para eles. Por quê? A ordem era fazer o que com Jesus? Crucificar Jesus lá na cruz. Jesus, ele não poderia morrer no meio do caminho, porque a responsabilidade estava sobre quem estava comandando, ou seja, quem estava carregando. É a mesma coisa no meu trabalho. Eu prendo um cara,
física daquele cara, não pode. Por isso que já viu quando acontece assim, muita gente não entende, vai com o estuprador, quando o estuprador é pego, todo mundo quer dar um pau nele, dar uma pancada nele, aí vem a polícia e tira, aí, entendeu? Porque no momento que ele pôs a mão nele, teve contato com ele, ele já está à disposição daquele cara. Então tudo que acontecer com ele é culpa minha. Está entendendo? Tudo que eu não posso apresentar ele todo quebrado lá. Você está entendendo? A responsabilidade física dele passa a ser para mim. Por isso que os soldados romanos viram que Jesus tinha passado 24 horas para lá e para cá, debilitado, apanhou, tal, não sei o quê. Eles viram que Jesus não ia aguentar chegar até a cruz. Ele realmente estava debilitado. Aí o que eles fazem? Aí é quando Simão entra dentro dessa história. Eles obrigam Simão, o sirineu, a carregar a cruz. Agora, e por que Simão, o sirineu, foi obrigado pelos soldados romanos a carregar a cruz? Olha só, todo o território que Roma conquistava, todo o território que Roma conquistou, existia uma prática chamada angaria, ou em grego, agareia, que é a requisição de serviço obrigatório que poderia ser imposta a qualquer um que estivesse naquele território. É como se fosse assim: eu sou dono aqui da nova cidade. Eu sou dono da nova cidade. Então, aí eu sei lá, tô com um botijão de gás. E eu preciso levar esse botijão de gás lá para a Goiabeira. Eu estou aqui, preciso levar esse botijão de gás lá para a Goiabeira. Aí encontro uma Maiara ali. Aí eu sou o dono daqui. Ô Maiara! Aí Maiara olha para mim, oi. Quer fazer Cílio? Você está maluca? Cílio, pega esse botijão e leva lá para a Goiabeira. Ela é obrigada a fazer, porque eu sou o dono daqui. Então, essa lei, ela não era só para os judeus, não, era para todo o território conquistado pelos romanos, entendeu? Porque tem gente que pensa que essa lei era só para os judeus. Não, fazer isso só para os judeus, né? Mas não, todo o território deles acontecia isso. Lembra que Jesus no Sermão da Montanha falou? Lembra? Se alguém o forçar a caminhar 1 milha, vá com ele 2. Jesus fazendo menção a essa situação. Angaria, em grego, agareia. A 1 milha romana significava 1,6 km. Você tinha que andar com ele. Entendeu? Se ele tivesse com uma mochila pesada, ele podia te requisitar, ó. Pega aqui, leva comigo 1 milha. Entendeu? Aí Jesus dobra. Se alguém ser obrigado a levar uma milha, ou seja, 1,6 km, vá com ele 2. Sabe por quê? Porque Jesus sempre dobra a aposta. Jesus, ele sempre dobra a aposta. Às vezes, você vai por um caminho pensando que vai se dar bem. Se dá bem. Aí, nesse caminho você não se dá bem. Aí tu vem para Jesus. Quando você volta para Jesus, o que acontece? Jesus dobra a aposta. Jesus dobra a aposta por quê? Porque ele, na primeira vez que ele te apertou, você pulou.
Aí quando tu volta, ele vai dobrar a costa, te apertar mais ainda para ver se realmente tu quer. Preste atenção nisso. Jesus, ele sempre dobra a costa. Não é brincadeira, é um jogo de xadrez. Andar com Jesus tem que estar atento a tudo. É justamente dentro desse contexto que Simão, o sirineu, ele é obrigado a carregar a cruz. E para concluir, olha só, eu não quero ir a fundo nas conjecturas que foram criadas em torno de Simão, porque tem várias conjecturas que foram criadas em torno de Simão o sirineu. Simão o sirineu, tem gente que pensa que é o sobrenome dele, mas não. Simão o sirineu é porque ele era da cidade de Cirene, onde fica a Líbia hoje, é um território africano, é longe de Jerusalém. Você está entendendo? Então tem várias conjecturas que falam que Simão sirineu é negro, mas não tem nada na Bíblia que diz. São conjecturas. Ele pode ser da África, mas ser branco. Não tem a África do Sul, que é todo mundo branco. Lembra do apartheid? O apartheid foi onde? Nelson Mandela era da onde? Né? Preto e branco, né? Então são conjecturas. Se a Bíblia não me falar, assim, era dessa forma, assim, aí é conjectura. Eu não quero fazer isso. Eu quero me apegar na coisa literal. Entendeu? Então, eu vejo o Simão, o sirineu, como um trabalhador mesmo, que vinha do campo e ao passar por ali, foi surpreendido por um chamado forçado. Ou seja, estava tendo algum tumulto e ele passando por ali, poderia estar indo para casa. O texto tem um descompasso de Marcos. Ele estava vindo, passando, ele estava vindo do trabalho. O texto tem um descompasso, porque era época de festa, ninguém trabalhava em festa. Nas festas dos judeus, ninguém trabalha. Não tem o sabate, o feriado sagrado deles. Só que na festa, por exemplo, se cair na terça, quarta e quinta das festas, é considerado sabático, você também não trabalha. Então por que Simão estava vindo do campo? Será que ele estava trabalhando? A Bíblia não diz. Está entendendo? Então eu não posso falar para você assim, não, Simão estava vindo do trabalho. Não sei, cara, o texto não me diz. Eu posso, entendeu? Tentar ir por algum lugar para você tirar as suas conclusões quando você lê. Surpreendido por um chamado forçado, que o colocou perto de Jesus como poucos estiveram, ouvindo seus gemidos, sentindo o peso da madeira e da dor. Apesar de breve, essa experiência de Simão o sirineu carregando a cruz de Jesus, apesar de breve, esse encontro mudou a sua vida para sempre. A ponto de Marco, olha só, a ponto de Marco, na sua carta, identificar Simão o sirineu como pai de Alexandre e Rufo. O próprio Paulo também faz uma menção a Rufo em Romanos 16:3. Romanos 16:13. Saudai a Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Olha só, é outra conjectura. Eu não posso afirmar que esse Rufo ao qual Paulo fala aqui, eu também não posso afirmar que é o Rufo, filho de Simão.
foi encontrado um ossuário em Israel, e dentro a escrita que estava nesse ossuário, estava escrito assim: Alexandre, filho de Simão, da cidade de Cirene. Sabia? E ali estava enterrada toda a sua família estava enterrada nesse local. Presume-se que esse ossuário seja de Alexandre, filho de Simão. Entendeu? Mas são assim, eu não posso te afirmar, são presunções. Mesma coisa é aqui com Paulo, entendeu? Pode ser o filho de Simão? Sei. Essa experiência que Simão teve, ela impactou a sua casa, seus filhos e a sua fé. Agora, quantos de nós aqui, nessa noite, nos chegamos a Cristo de uma forma que não planejamos? Quantos de nós aqui, nessa noite aqui, nós que estamos aqui, quantos de nós chegamos a Cristo de forma que não planejamos? Talvez uma doença te trouxe para cá, talvez uma perda te trouxe para cá, talvez uma dor profunda na alma te trouxe para cá, talvez uma depressão, ou um chamado inesperado. Preste atenção, Deus, Ele usa momentos de peso para nos transformar. Aquilo que às vezes parece um fardo pesado, pode se tornar um privilégio eterno. Simão, ele tomou a cruz de Jesus e foi transformado. E Jesus também convida a todos nós a carregarmos a nossa cruz. Mateus 16, 24. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Esse é o convite que Jesus faz a todos nós. Esse convite diário. Esse convite não é quando você vem aqui na frente e aceitou Jesus, não. Esse convite é diário. Sabe por quê? No momento que a gente larga a cruz, o inimigo chega. A crucificação de Jesus foi colocado na cruz. Por que ele mostra as mãos para Tomé? Por que ele mostra as mãos para Tomé? Olha aqui, preste atenção. Eles não colocavam os grampos na mão. Eles colocavam o grampo aqui, ó. No pulso. Aqui era o ponto que colocava. Quando o grampo era colocado aqui, cortava o nervo, gerava uma dor incrível. Jesus não. Jesus foi na palma da mão. Por quê? O cedilho, imagina a cruz. O cedilho, aquele local, aquela madeirinha que ele sentava ali, segurava um pouco o peso dele. A cruz, ela era um avanço do empalamento. O que é o empalamento? Lembra do já ouviu a história do Drácula? O empalamento, o Drácula fazia muito isso. O que era o empalamento? Ele pegava uma estaca, afiava a ponta
da estaca, pegava a pessoa, se fosse um homem, enfiava pelo ânus e deixava que o próprio peso da pessoa ia descendo até sair pela boca, ou saía pela boca ou saía pelo ombro. Se fosse mulher, é pela vagina até sair pela boca. Esse era o empalamento. Só que o empalamento matava muito rápido. A cruz não. Por que a cruz é uma evolução do empalamento? Porque a cruz você demorava muito mais a morrer, porque você morria de asfixia. Então, essa posição colocada aqui em Jesus teve os pregos nas mãos. Por quê? Porque tinha o cedilho. Se não tivesse o cedilho, esse banquinho não seria colocado na mão, seria colocado aqui, porque a mão não suporta o peso de arrastar. Então, com o cedilho, ele foi cravado realmente. E outra coisa, acredita-se que Jesus nos pés tenha sido crucificado assim, mas não é assim. Existem três encontros arqueológicos que provam que o cravo era aqui. Ou seja, aqui está o estirpe. Não era assim, era do lado, aqui é madeira, era cravado do lado. Só existe um exemplar. Aqui no Brasil só existe um exemplar que é lá no Museu do Lunático, aquele Rodrigo Silva, depois vocês procuram ver. Foi encontrado só um calcanhar com esse prego de crucificação. Porque para os judeus, eles tinham como suposição, eles andavam com um prego de crucificação no bolso. Por isso que é muito difícil você achar vestígios de crucificação. Porque eles tiravam o cara. Por que era local da caveira? Lugar da caveira. O corpo de uma pessoa normal era jogado lá para os pássaros comer, os bichos comer, entendeu? Então ficava por lá. Jesus, ele foi crucificado com os pés assim, aqui a cruz assim. Então tu imagina o esforço dele assim, para levantar, para respirar. Com as costas, aí é aquilo que eu falei com vocês, com os ombros, as costas, as nádegas e as pernas, todas arrebentadas com um flagão. Imagina Jesus fazendo aquele esforço. E as costas de Jesus passando na madeira, toda vez que ele subia e descia. Imagina o sofrimento de Jesus. Está entendendo por que hoje foi pesado? Porque é um tema muito pesado. É muito pesado. Realmente é muito pesado. Olha só, eu vou encerrar. Simão, ele aparece apenas em um verso que nos ensinam três grandes verdades. Simão, ele aparece em um verso que nos ensinam três grandes verdades. A primeira verdade que Simão nos ensina: o chamado de Deus pode surgir inesperado na sua vida. O chamado de Deus pode surgir na tua vida de forma inesperada. Não fuja desse chamado, não. Não fuja desse chamado. Se Jesus está te chamando, vem. Esse sacrifício todo que Jesus passou, ele não merecia passar.
Quem deveria passar era todos nós que deveríamos passar. Todos nós deveríamos passar por esse sacrifício. Será que nós iríamos aguentar? Tu imagina a Rebeca nessa idade sendo condenada aos açoites. Ela magrinha tomando uma sentada daquela. Porque olha só, não tinha peninha não, tá? Não tinha peninha não. A cruz era para expor. A cruz não servia também para aqui, ó, psicologicamente, as pessoas não se voltarem contra Roma. Era uma tortura psicológica. Assim como era o parlamento. Assim como era o parlamento. Entendeu? Era impactar a pessoa, meu Deus do céu. Por isso que ele era Conde Drácula. Todo mundo tinha o terror dele, né? No castelo dele, os inimigos dele, o portão dele era feito de gente empalada. Agora tu imagina, chegar, vai trabalhando de Uber, vai entregar uma iFood lá, tá um cara empalado lá. Entendeu? Segunda verdade que Simão nos ensina: carregar a cruz de Cristo é um privilégio, não é um castigo. É um privilégio. Eu e todos nós que estamos aqui, nós somos privilegiados de carregar a cruz de Cristo. Então, é pesado. O fardo é pesado. Entendeu? Mas é um privilégio. É um privilégio que, quando você fechar os teus olhinhos e abrir, quando você fechar os teus olhinhos aqui na terra, automaticamente você vai encontrar com aquele que sofreu, passou por tudo isso, e lá em cima, a tua recompensa, você vai ver que valeu a pena passar todo esse sofrimento, por todo o aperto que nós passamos aqui. A terceira verdade: quem encontra Jesus verdadeiramente nunca mais é o mesmo. Eu nunca mais fui o mesmo quando encontrei Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Obrigada, Pai. Como é que você se sente? Eu nunca mais fui o mesmo quando encontrei Jesus. Quando eu fui fazer essa simulação aqui, doeu na minha alma. Porque eu me vi fazendo isso com o meu próprio Salvador. Mas era necessário para te impactar, para que você sentisse mais ou menos como foi o sofrimento do nosso Senhor por todos nós. Pense nisso. Pense nisso. Vale a pena. Não deixe Jesus, não abandone Jesus. Fique com Jesus, vai ser dificultoso. Mas você, todos que estamos aqui, nós com certeza seremos vencedores de lá na frente. Tá bom? Deus abençoe a todos vocês. Que tenhamos uma semana abençoada, carregando a nossa cruz. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus.